Unidade 1. Território e população brasileira. Aula 3.2. Conteúdo: urbanização. Habilidade: caracterizar o processo de apropriação, construção e transformação das paisagens do espaço urbano brasileiro, através das atividades econômicas e das relações sociais. Olá, queridos alunos, queridas alunas e professores presenciais. Hoje vamos ter uma aula bem legal sobre a indústria, sobre a urbanização. O professor Gilson conseguiu colocar para a gente como está o meio rural do Brasil. E eu vou trazer, então, o lado urbano, o lado industrial. Então, vamos sair dessa visão de campo para as cidades, para as indústrias. E, com isso, vão aparecendo aqui diversas imagens que vão destacar isso. A presença da indústria no Brasil, que foi ela a grande causadora da nossa urbanização. O processo de urbanização no Brasil vai ser intensificado a partir da presença das primeiras indústrias, que a gente vai conhecer pouco a pouco, desde o passado, lá na cana-de-açúcar e até os grandes centros industriais que temos hoje no Brasil, tá bom? Vamos iniciar, então, esse momento definindo o que é indústria, porque simplesmente assim do nada, tem indústria no Brasil, a gente acaba perdendo algumas ideias. Então, para definir, assim, a indústria é o quê? A indústria precisa ter uma definição. Então, vamos definir indústria. Então, a indústria vai estar aonde? Dentro do espaço urbano. Por que no espaço urbano? Porque foram os primeiros lugares aonde a indústria apareceu. Isso vem desde a Europa, lá na França. Então, aonde tem pessoas é que vai surgir as primeiras indústrias. E o que é a indústria? É a atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos. Esses produtos que vão direta ou indiretamente serem úteis aos seres humanos. Então, todo produto que foi transformado do seu estado básico, do seu primeiro estado, em alguma outra forma, ele passou pelo processo de industrialização. Então, quando a gente fala em arroz, em feijão, em farinha, a gente acabou que teve uma transformação desses alimentos, porque a gente não consome eles, a grande maioria, in natura. A mesma coisa, roupas, calçados, livros, isso tudo, carros e os automóveis, as motos, os aviões, tudo isso passou por um processo de transformação. E quem é responsável por essa transformação é a indústria. Então, esta é a definição da palavra que vai definir o andamento da nossa segunda aula. Mais indústria para a gente, é só saber disso? Então, todas as imagens que vão aparecer aqui estão relacionadas à indústria. Sim, mas a indústria não é só isso. Quando a gente fala indústria, a gente tem vários setores dentro da mesma categoria. Por isso que é necessário compreendermos a classificação, porque tem indústrias que vão servir para alimentação, mas tem indústrias que vão servir para o uso de roupas, assim como tem indústrias que vão transformar minérios, como também vai ter indústria que vai criar, tecnologia. Então, vamos agora aprender como classificar os tipos de indústria. Então, nós vamos apresentar duas primeiras, que são as duas principais, as duas mais grandes, que é a indústria extrativista. Nessa imagem, a gente tem uma petrolífera que está retirando do subsolo marinho petróleo, que aí dali vai ser transportado para uma refinaria, que também vai ser modificado. Mas aí, quando ele já entra na refinaria, já não é mais indústria extrativista. Então, vamos ficar nesse momento. Então, indústria extrativista é quando ela extrai os recursos naturais. Então, posso pensar, por exemplo, na madeireira. A madeireira, ela ela desmata uma grande área de vegetação original. Então, ela derruba as árvores. Então, ela está extraindo um recurso natural. A mesma coisa eu posso colocar com os alimentos.
É bom pensar no cupuaçu. O cupuaçu ele vai extrair aquela polpa, então também passa por um processo de uma indústria extrativista, apesar de que o cupuaçu vai ser uma indústria menor. E nesse caso a petrolífera já é uma indústria de maior porte. Tá? Ao lado a gente tem a indústria da construção, que é a construção civil, ou seja, as casas, os prédios, os edifícios vão estar voltados dentro da indústria da construção. Seguindo, a gente vai ter a indústria da transformação, que vai se dividir em dois grandes ramos, que é a indústria de bens de produção e as de bens de consumo. O que vai ser os bens de produção? Aquilo que se utiliza para produzir alguma coisa. Então, o ferro. O ferro é um minério extraído do nosso subsolo. Ele é transformado em vigas de ferro, ele é transformado em aço. A bauxita, que quando é extraída e se transforma no alumínio. Então, esses elementos fazem parte da indústria de bens de produção. Já os bens de consumo é tudo aquilo que a gente usa, é tudo aquilo que a gente consome. Então, uma moto, um carro, a roupa, o desodorante, o perfume, tudo isso já vai fazer parte das indústrias de bem de consumo. Ficou difícil? Não conseguiu ainda diferenciar um tipo do outro? Então, calma, que eu vou trazer para vocês o nosso curumim. O curumim vai apresentar para vocês essas indústrias de forma mais calma e mais clara. Então, preste bem atenção no que o curumim tem a dizer para vocês. Olá, turma! Hoje eu venho com a missão de ajudar vocês a compreenderem os tipos de indústrias. O primeiro tipo que veremos é a indústria extrativista, que é responsável pela extração de recursos naturais em grande quantidade, utilizando máquinas e equipamentos modernos. Pode acarretar graves problemas ambientais, como o desmatamento provocado pela indústria extrativista vegetal e a poluição de rios causada pela indústria extrativista mineral, com o despejo de produtos químicos nas águas e seu assoreamento. Para o surgimento das cidades, é muito importante o segundo tipo de indústria, que é a indústria da construção. Abrange a construção de navios, indústria naval, aviões, casas, escolas e hospitais, construção civil e pontes, túneis, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrelétricas, construção pesada. A população também utiliza bens produzidos pelas indústrias. É o último tipo que veremos, que se divide em duas partes. É a indústria de transformação, transforma matérias-primas em produtos industrializados. As indústrias transformadoras podem ser classificadas em indústrias de bens de produção e indústrias de bens de consumo. Indústrias de bens de produção fabricam produtos que serão utilizados por outras indústrias, como o aço, siderúrgicas, o alumínio, metalúrgicas e os produtos petroquímicos de larga aplicação. As indústrias de base também produzem máquinas utilizadas por outras fábricas. Aproveitando que nos encontramos neste estacionamento, a partir daqui abordamos o último tipo de indústria, que são as indústrias de bens de consumo. Fabricam produtos que serão consumidos diretamente pela população, como as motos. Observem a montagem final dela. Ainda temos os móveis, roupas, perfumaria, como alimentos, eletrodomésticos, remédios, automóveis, etc. Espero que tenham entendido sobre os tipos de indústria. Até a próxima, turma! Então, tenho certeza que agora as dúvidas foram sanadas. O curumim trouxe, então, novamente as três principais tipos de indústrias da classificação e exemplificou para vocês como elas são colocadas, como elas são divididas. Ainda falando sobre a indústria, a gente precisa entender que a atividade industrial ela vai fornecer os produtos que utilizamos diariamente e foi determinante para a transformação do Brasil de país agrário, como o professor Gilson trouxe para a gente, para um país urbano industrial.
Esse setor industrial ele vem adquirindo mais importância na economia e como o campo está cada vez mais mecanizado, muitas pessoas migram, ou seja, saem do campo para os centros urbanos, o que vai fazendo a redução da mão de obra do setor primário. Falando em setor primário, vocês lembram ainda dos setores da economia? Dentro das atividades que vão favorecer o crescimento do espaço urbano brasileiro, a gente tem o desenvolvimento dos 3 setores das nossas atividades econômicas, dentre eles o setor primário. Quem aí esqueceu o setor primário, vamos revisar. O setor primário é o extrativismo vegetal, né? A madeireira, o extrativismo mineral, então retirar o minério do ferro, a bauxita do nosso subsolo, e também o extrativismo animal. Afinal, tem alguns materiais que a gente constrói a partir da carcaça de alguns animais. E ainda a agricultura e pecuária. A agropecuária está presente dentro do setor primário. O outro setor das atividades econômicas é o setor secundário, que é onde está presente as indústrias, como a indústria de beneficiamento, a construção civil e a indústria de transformação, que foi isso que a gente acabou de ver com o nosso curumim. E o terceiro, que é o que vai estar mais presente dentro das cidades, chamado de setor terciário, é o comércio em geral. Então, bancos, administração e serviços diversos, transporte, educação, a saúde. Então, aquelas pessoas que trabalham por diária são envolvidas no setor terciário. Quem está lá na venda da loja, do sapato, está dentro do setor terciário também, assim como eu e o professor que o acompanha aí está dentro da educação. Então, estamos prestando um serviço. Então, isso é o setor terciário. Tudo isso, a indústria mais atividades econômicas fizeram com que o espaço urbano do Brasil tivesse uma grande intensificação no seu processo. Mas lembra que eu falei que isso começa lá no passado? Porque o processo de industrialização do Brasil remonta a partir do momento do que o Brasil foi descoberto. Então, olha só, lá no início do século XVI, o Brasil já tinha os engenhos de açúcar e moenda. A primeira imagem para vocês, apesar de estar bem colorida e moderna, ela é uma moenda preservada. O que é uma moenda? É uma máquina que moía cana-de-açúcar. Esses bagaços que vocês podem observar no chão, nada mais é do que já a cana-de-açúcar moída. E aí o que seguinte favoreceu o processo de industrialização do Brasil? Foi o café, que já no início do século XIX conseguiu instalar as primeiras indústrias domésticas, ou seja, as indústrias brasileiras, incentivadas a partir do café. E aí ao lado vocês podem observar como eram as máquinas que já moíam o café. Então a presença da indústria se iniciou no Brasil a partir da transformação do café. Não só mais a agricultura, ou seja, a colheita do café, mas como a transformação dele. Isso eram pequenas fábricas que, além de café, trouxe ainda tecidos, calçados, produtos alimentícios, os chapéus, sabão, cigarros e móveis. Isso tudo foi iniciado a partir da Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil vivia praticamente dos produtos europeus. E a partir então da Segunda Guerra Mundial, que acontece principalmente dentro da Europa, e é lá na Europa que estavam os principais produtos, o Brasil se vê com necessidade desses produtos, com necessidade de alguns tipos de alimentos. Então surge a necessidade do Brasil ter esse tipo de indústria. Então, a partir do século XX, XIX, que a gente vai ter o grande boom da industrialização do Brasil. Só que tudo isso acontece muito centralizado na região do Sudeste, principalmente dentro do estado de São Paulo. Então, o governo brasileiro, já agora adiantando bem no tempo, vai promover alguns incentivos e algumas características que vão fazer com que a indústria se descentralize, ou seja, saia de dentro do espaço de São Paulo para outros estados. O que vai ocorrer, né, primeiro, para facilitar? Ou seja, o que primeiro promove a industrialização? Só relembrando o que a gente já viu. A gente vai ter o aumento dos consumidores do Brasil. Lembra que o brasileiro vai sair do campo, porque o campo passou a ser mecanizado, então ele vem para dentro das cidades. Isso é o êxodo rural. Isso promove a industrialização. Depois,
Lembra da Segunda Guerra Mundial? Isso quer dizer que quem estava na Europa vai querer fugir da guerra. Então ele vem para o Brasil, que é um lugar onde não está acontecendo a guerra. E a Alemanha e a Itália, como está destacado, são alguns dos países que já tinham indústria. Então isso vai facilitar essa industrialização do Brasil, porque esses imigrantes vão vir com experiência e o conhecimento das fábricas. Dentro do Brasil vai surgir as primeiras indústrias de transformação. Então vai ampliando o mercado de trabalho e com mais produtos sendo produzidos, o aumento também dos consumidores. Vai reduzir as importações, porque antes ele precisava comprar da Europa, agora ele já produz. E se ele produz, vai estimular a produção nacional de bens de consumo. Isso tudo vai ocorrer, como eu falei, por causa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 até 1945, principalmente dentro da Europa. E o que o Brasil vai fazer? Ele vai fabricar seus equipamentos e seus produtos, porque era importado da Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, passou então a receber essas empresas estrangeiras. A Europa estava, tentando se reerguer da guerra. Então, o Brasil foi um grande país atrativo para essas indústrias, as empresas transnacionais, porque tinha muita mão de obra barata, tem um mercado consumidor grande até os dias de hoje, tem uma riqueza na abundância de matéria-prima e aqui dentro do Brasil os impostos acabam sendo mais baratos do que grande parte dos seus países de origem. Então, empresas de todo mundo são incentivadas a vir para dentro do Brasil devido a essas 4 principais características: mão de obra barata, mercado consumidor, riqueza em matéria-prima e os impostos mais baratos. E como eu coloquei para vocês, não é só São Paulo que vai crescer com as indústrias. Outras regiões, outros estados também vão ganhar destaques, que vão ser devido aos incentivos fiscais, aos terrenos com preços mais acessíveis, ou seja, mais barato para se construir uma fábrica. A mão de obra vai apresentar mais barata nesses estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, na Bahia, nos estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, e ainda aqui em Manaus com nossa Zona Franca. Embora tardia, porque só depois da Segunda Guerra Mundial a nossa industrialização ela foi rápida e vai provocar grandes mudanças na distribuição da população do país. Olha só esse mapa. Vocês lembram quando a gente estava nas capitanias hereditárias? A grande população estava dentro do território do Nordeste. A partir da industrialização e das fábricas de café, antes o que estava aqui acabou, olha só, modificando o eixo do Brasil. Então, grande parte da população acabou vindo para essa zona, Sudeste e Sul. Vocês estão vendo que a quantidade de símbolos que tem nessa região é maior, porque lá estavam as principais fábricas de café. E aí, atualmente, o que o Brasil acaba produzindo? A transformação de minérios, a metalúrgica, a indústria química. A gente tem a presença da indústria de automóveis e, é claro, o Brasil é um grande produtor de tecidos, de roupas em geral, que aqui dentro do Brasil vai ter essa grande produção. Então, como a gente pôde observar, o espaço urbano brasileiro ele se modificou ao longo dos séculos devido à presença da indústria que ocorreu aqui. Aqui agora ao lado vai aparecer imagens da urbanização do centro urbano de São Paulo. Vocês vão poder observar como São Paulo era no passado e como foi se tornando no presente. Isso porque, como nós já falamos na primeira parte da industrialização, essa industrialização vai provocar as alterações na paisagem urbana brasileira. Então, os centros urbanos vão surgir cada vez maiores, cada vez mais inchados de pessoas. E é claro que a gente vai verificar que essa quantidade de pessoas ao chegar nas cidades não vai só apenas promover o progresso, mas também vai acarretar alguns problemas que a gente vai citar ao longo da aula, tá bom? As cidades, logo no começo, elas não tinham tantas pessoas porque a principal atividade econômica desta época, lá se a gente for pensar em Brasil, logo com o descobrimento, a gente vai ter as atividades
agrárias sendo o principal ciclo econômico. Então, a grande quantidade de pessoas vai se direcionar primeiro ao campo. E somente com o surgimento das indústrias que a gente já observou, é que as cidades é que vão dar essa intensificação do seu processo. Tá? Então, vamos lá rever como foi que o Brasil, então, se iniciou. Lá na época do século XVI, a gente tinha a cana-de-açúcar, porque o Brasil estava dividido em capitanias hereditárias. Então, de acordo com o rei, ficou mais fácil produzir esse primeiro ciclo econômico, e ao longo, né, do litoral brasileiro, que ele foi sendo colocado, as grandes fazendas de cana, mas eram de ocupações europeias, e tudo isso para a produção de açúcar. Então, o Brasil, ainda no momento, vai ser rural. Então, a grande quantidade de pessoas vai estar no campo. Já a partir do século 17, 18, vai mudar muita coisa? Não, ainda grande parte da população vai permanecer no interior, porque é quando vai aparecer o desenvolvimento das minas. Então, o ouro e as pedras preciosas vão ser descobertas no interior do Brasil. Então, ainda estamos dentro do rural, então dentro do campo. No entanto, o Brasil ele vai começar a ter mais destaque econômico, mesmo sendo colônia, porque ele vai ser descoberta uma riqueza. Era o que se busca. Quando se coloniza o lugar, se busca a riqueza. E com a descoberta desse ouro e das pedras preciosas, aí o Brasil vai ganhar um destaque como colônia maior para Portugal. Então, vai trazer intensificação de cobrança de impostos e a fiscalização, ou seja, a presença portuguesa dentro do nosso território se torna maior. E os centros urbanos vão começar a surgir. A gente tem a imagem da cidade de Ouro Preto, que fica localizada em Minas Gerais, mas outros núcleos urbanos surgiram tanto em Mato Grosso quanto em Goiás. Lembrando que ainda nesse momento, esses núcleos urbanos, eles surgem, eles existem para atender o comércio da agricultura. Ainda não é da agricultura e do extrativismo, ainda não é o centro polarizador da economia. Ele serve como conexão de venda do Brasil para o exterior, tá bom? No século XIX, ainda permanecemos com grande parte da população dentro do campo, porque a gente vai estar produzindo agora café. O Brasil vai ser um dos maiores exportadores de café durante vários anos. Principalmente produzimos isso dentro do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quando o café surge, as primeiras fazendas de café, lá em 1872, só 6% da população estavam morando nos centros urbanos. Por que só um pouquinho? Porque, lembra, a cidade não atraía, não tinha mercado de trabalho, não tinha oferta de emprego. Aonde é que estava o emprego? O que fazia a economia funcionar nessa época? Era o campo. Então, a grande população vai estar no campo agora produzindo café. Então, olha, cana-de-açúcar, campo. A extração de minérios preciosos, campo. E aí vem o café, ainda também na agricultura. No entanto, a importância do café para o Brasil foi enorme, porque ela vai desenvolver as ligações entre as cidades. Vai ser o desenvolvimento de ferrovias e das primeiras rodovias mais preparadas para o transporte, para escoamento da produção de café. E aí, principalmente, vai se beneficiar o estado de São Paulo, tá? Com o andamento, já a descoberta da indústria, o mundo agora vai levantar a bandeira do fim da escravidão. Até esse momento, antes do surgimento da indústria, o mundo inteiro, se beneficiava do trabalho escravo, porque não se pagava pelo trabalho da pessoa. Quando a gente tem a criação da indústria, a gente precisa que as pessoas comprem os nossos produtos para que se possa produzir mais e eu consiga obter um lucro.
Então, nesse período, mais ou menos aí, quando o café, lá em finalzinho de 1800, 1910, 1920, aqui dentro do Brasil, em torno do finalzinho do século XIX, é que vai se promover mesmo o fim da escravidão. Então, por que vai promover o fim da escravidão? Porque todo mundo ficou bom? Não, porque se precisava que a grande parte da população, que já era escrava na época, se tornasse livre e tivesse agora um salário para comprar as mercadorias, porque o mundo estava em transformação. Então, com o fim da escravidão, o Brasil começou a ser agora ter um grande mercado consumidor para os produtos europeus. A Europa já vivia a intensificação da Revolução Industrial e precisava de mais gente comprando seus produtos. E o Brasil, que nessa época ainda tinha escravidão, começou então pouco a pouco a abolir a escravidão até a lei que conseguiu dar fim a esse movimento. E com o fim da escravidão, o Brasil passou então a ser um dos grandes polos atrativos, que vai junto com o fim da guerra, com o início da Segunda Guerra Mundial, vai dar aí um início, aquele start da industrialização que a gente viu, que isso vai dar já no início do século XX. Então, olha só o que o século XX traz para a gente. Ele vai trazer uma rápida e desorganizada urbanização, porque a indústria vai abrir agora a oferta de emprego para quem estava no campo. O campo ele se modernizou, ou seja, levou as máquinas para o campo e as máquinas tomam os lugares das pessoas e as pessoas começam então a sair do meio rural em busca de trabalho agora nas cidades. Esse movimento a gente chama de êxodo rural, quando a população sai do campo para a cidade. Então, já no início do século XX, isso vai se transformar. Então, olha só como eu tenho essa imagem da cidade de São Paulo, logo no início dessa urbanização. Então, eu tenho aí a presença dos trilhos, dos bondes, eu já tenho aí alguns casarões com mais de um andar, mas ainda poucas pessoas nesse lugar. Mas a partir desse momento, com as primeiras indústrias surgindo, eu vou ter a transformação. Então, eu vou ter o desenvolvimento urbano no Brasil, que vai se dar principalmente dentro das regiões sul e sudeste. Por que dentro dessas regiões principalmente? Por causa do café. O café, lembra que ele colocou as ferrovias e as rodovias interligando diversos lugares e principalmente ligando o campo às cidades. Então, ela promoveu essa ligação. Então, aonde tem mais conexões entre os lugares é onde as indústrias vão surgir. E essas áreas vão afetar maior concentração de áreas urbanas, porque tem as indústrias, as populações vão se direcionar para lá e onde tem muita gente acaba se desenvolvendo tipos de comércio. Então, a gente vai ter a transformação das cidades também. Vocês viram casarões na primeira imagem? Então, agora eu já tenho os edifícios nessa imagem. Então, vai ocorrer a verticalização das cidades, porque as cidades vão crescer para os lados, mas o centro, o núcleo daquela cidade acaba ainda sendo o principal polo atrativo. Então, as pessoas vão querer se aglomerar dentro do mesmo espaço. Então, já que não dá mais para crescer para os lados, as cidades vão começar a crescer para cima. Então, é o surgimento também dos edifícios. Isso tudo, a urbanização vai ocorrendo. Então, hoje, a população do Brasil já não é mais urbana, ou já não é mais rural, é urbana. Lá em 1872, vocês lembram, era 6% somente nas cidades. Hoje em dia, modificou. Hoje em dia, grande parte da população está aqui, nas cidades. Olha só os dados do IBGE. Em 2010, o IBGE trouxe para a gente que a população do Brasil já era de 84% morando nas cidades, contra 15% da população rural. Esses dados foram coletados em todos os municípios do Brasil, os 5.570 municípios, tá? Então, olha lá, por que mudou? Então, o Brasil deixou de ser um país agrário, ele passou a ser um país industrial e com a modernização dos equipamentos disponíveis para o campo, a população deixou o campo e foi para a cidade.
Isso quer dizer que todo mundo saiu do campo para procurar um emprego na cidade? Não, mas uma grande maioria a gente já pode perceber que sim, realizou esse movimento, realizou o êxodo rural. Então, hoje, a população urbana brasileira é muito superior à população rural. É claro que a gente está aqui, ó, eu estou na cidade, mas vocês estão no interior. Vocês fazem parte dessa população rural. Ainda a gente habitando o campo, ainda há pessoas que estão promovendo a agricultura, promovendo a pecuária, o extrativismo. Eu tenho certeza que algumas das comunidades agora promovem, né, a coleta de castanha, de cupuaçu, do açaí e faz parte do campo. Mas, no entanto, hoje as cidades acabam sendo mais importantes financeiramente, porque aqui estão concentradas indústrias e é onde o dinheiro está concentrado, porque a indústria promove o lucro. Quanto mais indústrias, quanto mais produção, eu acabo tendo um maior lucro, porque eu tenho mais gente comprando esses meus produtos. Então, acaba que grande parte da população vem para cá. Mas vem para cá só por causa do emprego? Não, porque nos centros urbanos a oferta de serviços ela acaba sendo maior. Tá? Então, acaba promovendo toda essa vinda de pessoas para cá. Todos os dias vai chegando gente dentro das grandes cidades. Isso promove as consequências, que podem ser positivas ou negativas. A gente vai ver algumas dessas consequências. Então, primeiro, o aumento da população. É claro, se antes eu tinha gente no campo e esse pessoal acabou indo para as cidades, aumentou a população das cidades. Ela vai promover a verticalização. Ou seja, as cidades não têm mais para onde crescer para os lados, ela acaba subindo. Então, os prédios, os edifícios acabam sendo mais marcantes dentro das cidades, dos centros urbanos. Só que esses centros urbanos, devido à grande quantidade de pessoas que chega de uma vez só, são centros urbanos desorganizados, porque não há políticas, o governo nem sempre consegue administrar toda essa população que chega de uma vez. Por exemplo, ele diz que as indústrias e as residências só acabam ocorrendo nas mesmas áreas, porque as populações querem morar próximo ao emprego, para não ter que levar tempo na sua locomoção, do seu transporte. Então, acabam procurando morar próximo aos empregos. E isso foi também o que promoveu, né, o inchamento das cidades. Então, grandes bairros industriais acabam surgindo a partir disso, porque a indústria está lá. Quem é que vai trabalhar ali? Então, vamos contratar pessoas. E a grande parte das pessoas, no primeiro momento, acabam se estabelecendo próximo daquela área onde surgem as indústrias. Tá? Outras consequências que vão surgir da urbanização descontrolada vai ser a poluição, tanto poluição do ar, como da água, do solo, a poluição sonora, ou seja, aquele barulho incômodo, as turbinas, os geradores, as chaminés, as fábricas promovem um barulho. Toda indústria tem a campainha para finalizar ou para iniciar o turno. Então, isso é um barulho que, por vezes, incomoda. A falta de moradias, ou seja, a favelização das cidades. A gente pode ver nessa imagem, que é a primeira imagem, olha só como está tudo meio bagunçado. É uma casa em cada sentido. Tem uma casa que está para a esquerda, outra casa está para a direita, tem duas casas que vão na mesma linha. Olha o tamanho da rua, como ela é bem estreita. Isso é a desorganização, porque as pessoas vão se estabelecendo nos lugares que elas conseguem comprar. Então, vai faltar lugar para moradias. Esses lugares, as assistências não vão chegar corretamente. Então, vai faltar o saneamento básico, não vai ter esgoto, a coleta de lixo vai ser prejudicada. E é claro, se eu tenho muita gente no mesmo lugar, a oferta de emprego vai diminuindo, porque eu já tenho muita gente trabalhando. Acaba que cria a violência urbana. Então, os crimes vão ser muito maiores nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, porque as pessoas vão acabar não tendo emprego e vão buscar no ilegal como promover o seu sustento. Então, esse processo de urbanização, apesar de trazer o progresso, trazer as transformações tão bonitas que a gente vê nas grandes cidades, ao mesmo tempo também traz essas consequências negativas, porque todo crescimento desordenado, vou colocar essa palavra bem clara, vai promover consequências negativas ao seu ambiente.